A gente vai falar uma parte desse vídeo com spoiler, mas aí a gente avisa quando tiver spoiler pra galera que não assistiu ainda, dar uma evitada. Fala, meu povo! Yeah! Finalmente vai sair esse vídeo de Bright. Caramba, aguardei ansiosamente porque eu assisti antecipadamente na Comic Con Experience. Muito se acham. Tô editando aqui o vídeo e vi uma parada bizarra que eu não sabia que eu tinha habilidade de fazer. Eu tô assustado. Eu tô assustado de verdade, porque eu não sabia que eu podia fazer essa anomalia no meu olho. Dei uma olhada novamente no que eu fiz. Muito se acham. Panda foi no painel da Netflix. Panda foi no painel da Netflix que tava o Will Smith maravilhoso cantando a música de Fresh Prince of Bel-Air. One little fighter, my mom got scared and said, "You go with your auntie and that's on Bel-Air." Ele me fez essa inveja, tá? Mas enquanto eu tava lá do lado de fora da Comic Con trabalhando, gravando vídeos com outras pessoas, o que Panda tava fazendo? Tava vendo Bright. Tava assistindo Bright. Na tela de cinema. Fiquei semanas caladinho. Você só me deu um spoiler. Te dei spoiler? Deu spoiler da parada da discriminação e tudo mais por causa da coletiva, porque eu precisava conversar com o Will Smith, não é mesmo? A pessoa se acha. Essa parada coletiva foi legal porque a gente tava do Will Smith à distância de vocês e da gente, assim. É, tava muito pertinho. Muito cara. pertinho, cara. Ele é cheiroso, ele é simpático, ele é divertido, né? Ele faz piada o tempo todo. É muito bom. É o meu tipo de pessoa. É. Tipo, estaria no círculo de amizade de Panda. Caraca, eu seria amigaço do Will Smith. Seria, certeza. E me irritaria os dois. É, não, que a gente ia te zoar sem parar. Sem parar, gente. Panda me zoa o tempo todo, sabia? Que ele me zoa toda hora. É. Enfim, Esse meu aspecto angelical bullying aqui nos vídeos, que não existe. não existe na vida real. Vamos fazer a nossa estrutura de crítica normal. Vamos falar da história de Bright, pra começar. Cara, eu fico extremamente feliz. Ah, pra quem não sabe o que é Bright, é um filme original Netflix que estreou agora no dia 23 de dezembro, se eu não me engano. Ou seja, já tá no catálogo e é muito legal. Acho que é 22. É, algo semelhante a isso. Tá lá no catálogo já. Eu fico extremamente feliz quando a gente vê uma história baseada em fantasia na era contemporânea, moderna, não sei. Legal. É muito incrível, porque assim, mistura muito de todas as nossas fantasias. O próprio Smith, na visão dele, era a mistura de Dia de Treinamento com O Senhor dos Anéis. O filme, pra ele, é isso. A história de Bright é a seguinte. O Will Smith interpreta um policial de Los Angeles que tem uma das polícias mais dos Estados Unidos. E o parceiro dele de viatura é um orc. Caraca, que Nesse maneiro. universo de Bright, as criaturas do universo do D&D, basicamente, existem no dia a dia. Fadas existem, dragões existem, magos, elfos, enfim, tá todo mundo vivendo vida normal do lado dos seres humanos. E é muito legal, já começa a partir daí, de que a estrutura da sociedade é dividida exatamente como a estrutura do D&D. Os humanos são só os humanos, fracos inclusive, porque não tem poderes sobrenaturais. Os orcs são muito fortes, eles são tipo roots. E os orcs, eles são a margem da sociedade, né? Igual é no D&D, gente. Eles Exato. são tipo selvagens. E o mais interessante, assim, pra quem jogou D&D, é muito D&D. É muito Pra D&D. quem jogou Changeling, caraca. É muito changeling, total. Aí você vai com tudo no filme, cara. Total. O filme utiliza de muitas gírias que a gente vê no próprio jogo do Changeling, que são gírias de lendas da Irlanda. Sim, é E muito aí legal. você se sente tão à vontade, cara. Pra quem já conhece, é muito agradável. Eu entendo que pra quem não conhece muito, dá uma incomodadinha de algumas coisas, porque tem muita coisa que não é explicada. Eu vou falar disso mais pra frente, porque eu vi pessoas reclamando disso. Mas aí eu vou dizer por que não é explicada. Mas vamos lá. Continuando sobre a sociedade. Os elfos são a parte rica, com conhecimento, muito antigos, muito bonitos, se vestem muito bem. Exatamente como no D&D, sabe? Eles são, tipo, as pessoas que se acham nessa sociedade. São tipo os riquinhos, as patricinhas. Só que é engraçado, porque o meu personagem favorito do filme é um elfo. Por que será, né? Acho ele muito incrível. Ele é muito legal. Mas vamos lá. Essa é a história, basicamente, do filme. Essa estrutura da sociedade. Existe uma ordem, que é a Irmandade da Luz, né? Se eu não me engano. Que tá tentando ajudar alguns elfos que são contra uma... Como é que fala? Seita. Não. Existe uma profecia. Toda boa história tem uma profecia, entendeu? Tem que ter. Existe uma profecia do retorno do Senhor das
Trevas. O que acontece? Há 2000 anos atrás rolou uma guerra liderada por um orc e ele salvou a terra desse Senhor das Trevas. Isso. E ele foi embora. Esse orc era um orc Era um comum. orc comum, E aleatório. aí ele conseguiu juntar os 5 reinos e combater. Não é 9 reinos? E aí agora eu não sei porque... Acho que são 9 reinos. É? Você já viu 2 vezes esse filme? É. São 9 reinos. É porque os 9 reinos me confunde com o Senhor dos Anéis muito. Mas pode ser 9 Não, reinos. mas são 9... Não, Senhor dos Anéis não é 7? São 9 reinos... E aí ele salva a Terra e todo mundo meio que passa a viver de forma segregada depois disso. Até fala que os orcs, eles conseguiram unir todas as raças e todos conviviam muito bem. Até que os humanos levaram armas e aí separaram Como todo sempre. mundo de novo. A gente estragou tudo de novo. E nessa vez na história, assim, tipo, é contemporâneo, é agora que tá acontecendo ali a história do filme e tá rolando, tipo, uma seita de uns elfos que eles são, tipo, brights, são pessoas escolhidas e eles têm poderes especiais e conhecimentos especiais e fazem magias especiais, eles têm varinhas mágicas especiais que parece um chifre de unicórnio que brilha e essas varinhas mágicas só podem ser tocadas por bright. E essa é a parada do filme. Essa é a parada. Outras pessoas que não são bright não podem encostar na varinha. O Will Smith e o orc, que é o Jacoby, eles são uma dupla, né, de policiais e eles acabam cruzando o caminho de uma dessas varinhas mágicas e de uma dessas brights e acabam... Eles entraram em altas confusões. Num vórtex de confusão. Nossa, mas a vida deles vai entra embora. numa insanidade. E essa é basicamente a história do filme. Vamos falar dos personagens, então. Will Smith. Cara, ele é incrível. O Will Smith... Ele tá sendo ele ali, né? É o Will Smith, gente, no filme. A gente até conversou sobre isso. O Will Smith, ele tem fases. Ele tá numa fase de policial. Ele tá numa fase de... Justiceiro. O final da carreira de um cara que foi incrível a vida inteira. Eu acho que foi depois de Esquadrão Suicida. Ele entrou nessa vibe e ele tá nessa vibe de querer ter uma arma na mão e matar todo mundo. Denzel Washington. Ele tá na fase Denzel Washington. Ele quer ser o novo Denzel Washington, com certeza, cara. Maravilhoso. Eu acho que tudo que o Will Smith pega pra fazer dá muito certo. Porque ele é uma pessoa muito comprometida. Exato. Né? Então, se ele quer te fazer chorar, ele vai te fazer soluçar. Se ele quer te fazer rir, ele vai te fazer rolar no chão de rir. E se ele quer te fazer acreditar que ele é um policial de Los Angeles que acredita em dragões e é parceiro de um orc, tu vai acreditar nisso. É surreal o comprometimento dele com a interpretação. Mas esse personagem dele em específico, o mais interessante é que ele tá extremamente dividido entre ir pro caminho que a sociedade humana tá seguindo, de ser extremamente preconceituoso, ou seguir os próprios preceitos do que ele ensina em casa pra filha dele, de não ser. De não ser preconceituoso. É muito bizarro. Ou seja, nesse momento da nossa sociedade, se você tem um filme policial que tem um cara branco, parceiro de um cara negro, você vai ver o cara negro sendo zoado e sofrendo preconceito o tempo todo. Nesse momento, a gente vê um cara negro agindo com preconceito com um orc. E você pega o seu cérebro e você fala, calma, mas não é errado o preconceito? Não é contra isso que a gente tá lutando? Essa pequena parte da história abre um precedente pra um textão absurdo. Então, se vocês quiserem um textão sobre isso, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer com certeza, que a gente ficou muito impressionado. No primeiro impacto é o que te impressiona. Mas depois, quando você presta atenção no filme, quando você já espera pelo preconceito, você começa a prestar atenção na história em si e nas possibilidades que ela pode caminhar pra sua vida, e foi aí que rolou a minha decepção. Porque na metade do filme, eu virei pra Panda e falei, caraca, tem tanta coisa incrível pra falar sobre esse filme, por que todo mundo só falou do preconceito do cara negro com orc? Porque as pessoas não esperavam por essa dinâmica. Cara, mas tinha muita coisa incrível. Por exemplo, as fadas. As fadas são representadas no filme como se estivessem muito à margem da sociedade. Elas são, como o Panda muito bem equilibrou, assim, de referência, como pombos, sabe? Porque eles invadem as casas pra comer as comidas dos passarinhos, dos animais. É exatamente como os pombos nas grandes cidades. Eles são mortos, eles são escorraçados. Inclusive, a fada, nesse filme, eles são, acho que, os personagens que mais me deixaram com vontade de ver uma parte 2, sabe? Eu quero ver mais das fadas. Quem são elas na sociedade? Como que elas chegaram naquele ponto? Por que elas estão daquele jeito? Porque, caraca, é fada, sabe? Fada é tão legal, cara. É tipo o Miquinho aqui no Rio. É muito triste ver as fadas. E a gente vê uma fada sendo assassinada pelo Will Smith. Eu fiquei chocada na hora que morreu. Eu falei... Não é mosquito, é uma fada.
E aí eu fiquei repensando sobre o mosquito. Calma, eu mato muito mosquito assim. Será que eu estou matando fadas? Exato. Eu fiquei bolada com a minha vida aqui, mas porque eu sou se dessas. você perceber, era uma parada que o Will Smith não queria fazer. Ele fez socialmente. Ele foi obrigado, primeiro pela esposa e segundo pelos vizinhos. Cara, é muito louco isso. E aí ele fez, sabe? Eu fiquei muito chocada com essa parada da fada. Não é um spoiler que estraga seu filme, porque é nos primeiros minutos mesmo de filme, não tem nada a ver com a história. Imagina num segundo filme, que já foi confirmado, sim, as fadas com uma varinha. Retomando a posição poder, social né? deles. Enfim, eu quero muito ver o 2 por causa das fadas e eu vou falar mais motivos mais pra frente. Jacoby, que é o Joel, né? Que é um ator australiano, que é uma pessoa super fofa, inclusive, pessoalmente. Ele é todo quietinho, ele é todo na dele. E é engraçado ele interpretando um orc, né? Tudo bem que ele é um orc diferenciado, porque ele não pertence a nenhum clã. Ele é um orc de dente raspado. Mas ele é muito legal, ele tá incrível, né? Os orcs, ele tem uma sociedade baseada em clãs ainda. É tipo assim, o gueto, né? Você pertence a essa... várias gangues. Essa gangue. Independente da sua posição social que você desempenha, se você é cozinheiro, se você é segurança, você pertence a esse clã. Sim. Então você é fiel a esse clã. E o Jacob, como ele não pertence a nenhum clã, ele não tem essa defesa. É uma parada passada... Ele é sozinho. Ele é sozinho. Então ele sofre preconceito da humanidade, que é extremamente preconceituosa. Ele sofre preconceito dos elfos, que é ainda mais preconceituoso e elitista. E ele sofre preconceito dos próprios orcs, porque ele não tem um clã. O que eu entendi é que é uma parada passada de pai para filho. Então ele não pertence a essa linhagem de clãs aí dos orcs. Mas ele gosta dos orcs, ele respeita a mitologia dos orcs, a história dos orcs. Ele respeita a história desse orc antigão que liderou os 9 reinos na guerra contra o Senhor das Trevas, enfim. A única coisa que ele gostaria era de ser respeitado pelas escolhas de vida dele. E isso passa uma humanidade, né? E chega a ser até preconceituoso dizer que isso passa uma humanidade, porque eu já tô colocando ele num estado de orc que é humano demais por ter sentimento. E é exatamente essa lição que o filme tenta tirar de você, assim. Não, ele não é um humano porque ele tem sentimento, ele é um orc com sentimento. Então, para de ser preconceituoso e dizer que ele está humanizado. Essa é uma mensagem ele pessoal. Não quer, ele não quer estar humanizado, né? Ele só quer ser um orc que pensa diferente, que pensa de uma forma menos brutal. Você vê que os questionamentos dele são muito bonitos, tem valores muito bonitos ali dentro dele. E o Joel é muito fofo, né, muito cara? legal. Ele é uma pessoa muito fofa, muito agradável mesmo. O Will Smith falou que o quanto era impressionante o Joe interpretar o Jacoby com uma máscara dessa grossura. É bizarro. Cheia de circuitos, porque mexe a orelha, mexe a narina. E o maxilar, a máscara toda mexe com expressões. Eram 4 horas de maquiagem por dia. E o Will Smith, ele se sentia na obrigação de fazer piadas todos os dias pra distrair o Joel. Aí ele disse que lá pelos 30 dias de gravação, assim, o Will Smith chegou de manhã... Felizão, falando: e aí, Joel, mais um dia de gravação, cara? Porque, tipo, ele fala que ele ficava pronto em 5 minutos, sabe? E o Joe 4 horas. E aí o Joe chegou pra ele e falou: cara, chega de positividade. Chega dessa parada de querer me deixar bem, tô cansado, sabe? Cala a boca, sai, me deixa sozinho terminar isso aqui em paz. Aí ele falou: naquele momento eu entendi que ele tinha chegado no limite dele e eu preferi realmente não fazer mais nada. Então deve ser muito bizarro mesmo, né? Você ter... Tem outros orcs ali na história, mas, cara, ele é protagonista, ele fala, sabe? Ele tá o tempo todo em todas as cenas, né? Então deve ter sido tenso. Mas vamos pros elfos. Vamos pros elfos. Que a gente falou dos humanos através do Will Smith, dos orcs através do Jacoby. E eu quero falar do elfo através do cara que eu não lembro o nome, mas ele é da Polícia Federal. Existe uma dupla da Polícia Federal. Um deles é humano, que parece um anão, inclusive. Quem assistiu O Senhor dos Anéis sabe. Gigante. Um meio gigante. Ele é uma mistura de Gimli com Hagrid, entendeu? Total, assim. Ele é uma mistura perfeita dos dois. E tem o elfo, que é o parceiro dele, que na verdade é tipo o chefe dele, né? E esse elfo... Meu Deus, que cara incrível. O ator tá incrível. Eu achei o ator um pouco baixinho, cheguei a reclamar no meio do filme disso. Porque se ele fosse altão, tipo 2 metros de altura, seria muito maneiro. Não, sabe quem faria lindamente esse elfo? O cara do True Blood, o Eric de True Blood. Nossa, é verdade. Ele seria incrível nesse papel. E ele conseguiria porque é bem o tom dele, né? O tom dele, mas não é ele, é esse cara, e esse cara foi incrível também. O jogo de luz, na hora que ele tinha que fazer uma expressão de raiva, era impressionante. Sabe o que mais me impressionou nesse personagem? Parece que ele é tão velho que ele cansou de falar. Ele tem a sabedoria élfica. Ele tem essa expressão de: cara, eu tô aqui há 2000 anos. Cala a boca. Ele é assim.
E ele tem uma arqui-inimiga, que é uma elfa também, que é a grande vilã do filme. É a grande Bright. E é uma Bright, que tem uma irmã, Tika. É a terceira membro do grupo principal, que vai unir o humano, que é o Will Smith, o orc, que é o Jacob, e a Tika, que é a elfa do grupo. Assim eles conseguem unir todas as raças para um bem em comum, né? E aí essa elfa é muito maneiro, porque ela quase não tem fala em inglês, ela não fala quase nada, e existe todo esse conflito social entre os três, o que gera uma química perfeita para a história acontecer. É muito legal você ver o embate do bem e do mal nesse filme, porque ele se mistura o tempo todo, assim como no RPG. Ele não usa uma estrutura de história básica do tipo, existe um vilão muito claro e um herói muito claro, como a estrutura de filme normal, assim, de história normal. No RPG, tudo é dividido por tendências. Então existe um vai lá, vem cá de decisões que acaba definindo os seus caminhos na história. Então você tem, por exemplo, o Jacob, que ele tem uma base selvagem, mas ele é um cara muito bom. Você tem o Will Smith, que é um ser humano muito preconceituoso, cheio de problemas, com histórico muito errado, com decisões muito erradas às vezes, mas que na hora de tomar uma decisão ali entre o bem e o mal, ele acaba cometendo crimes a favor do que ele acredita ser correto. Então são valores que se misturam. Aí você tem, por exemplo, o Elfo Master, que no início parece ser o cara que é meio que mal, porque ele é da Polícia Federal e ele tá infiltrado ali pra poder atrapalhar um pouquinho e acompanhar o trabalho da polícia de Los Angeles. Mas você vê que os propósitos dele têm justificativa. Ele não é um cara mau. Ele inclusive ajuda o humano e o orc o tempo inteiro, porque ele não quer o mal pra sociedade, ele quer o bem. Ele enxerga os Bright ou as Bright de uma forma que a sociedade élfica enxerga. E aí quando você conhece as Bright e você vê que é contra elas que tá todo mundo lutando, e você entende um pouquinho da filosofia de vida delas, você também entende a filosofia delas, Exato. sabe? Então não é tão simples você entender quem é do bem e quem é do mal ali naquela história. Exatamente por conta das tendências. Você pode ter uma tendência má justificada por valores muito compreensíveis. Então é muito engraçado, assim. E eu acho interessante esse tipo de história tá acontecendo, porque Senhor dos Anéis é muita fantasia. E quando você pega um filme contemporâneo que coloca essa fantasia infiltrada, eu acho que fica mais simples para as pessoas entenderem, né? Até as próprias piadas do filme, do Will Smith citando Shrek pro orc, várias paradas muito da nossa sociedade, muito cultura pop, né? Sim. E você se sente à vontade, porque poderia estar acontecendo aqui fora. E é legal, porque na maioria dos filmes que tem um dragão, o dragão, ele é colocado de uma forma imperativamente vilanesca, né? Porque ele é uma criatura que mata, ele é uma das criaturas mais fortes do D&D. E ali naquela sociedade, ele é colocado como um pássaro da noite, sabe? Ele tá simplesmente voando no céu da cidade de Los Angeles. Do nada passa um dragão na frente da lua. Tipo, existe dragão aqui nessa sociedade, lide com isso, vida que segue, sabe? É basicamente assim. O que você mais curtiu no filme? Vendo uma segunda vez, o que eu mais curti foi a possibilidade de ter 3 filmes. Eu consigo ver claramente que pode ter 3 filmes. Sim. Pra contar uma história grande que comece pequena para descobrir uma profecia. Foi muito batida a profecia. Eu vejo que num segundo filme pode a profecia se realizar e o vilão ser muito gigantesco. Sim. E um terceiro filme de um desfecho muito gigantesco pra esse grande mal. Mas você concorda que esse desfecho ainda deixa possibilidades? É uma sociedade nova. Sim. É uma mitologia nova que a gente tá conhecendo. Então é muito palpável a quantidade de liberdade criativa que existe dentro dessa história. Até porque um dos orcs mesmos falou que ele veio de Miami para morar em Los Angeles porque ele queria mudar de vida e tudo mais. E ele viu como os orcs são tratados diferentes ali em Los Angeles. Isso já desperta sua curiosidade pra saber como são os orcs de Miami, sabe? Entender como é que é o mundo dessa mistura de fantasia com contemporâneo. E o que eu mais gostei nesse filme, já respondendo, é exatamente a facilidade de explicar o que é o universo da fantasia para pessoas que ainda não compreendiam muito bem. Porque existe muita dúvida de todo mundo sobre como funciona o RPG, como funcionam essas criaturas. Eu acho que é um filme muito didático para aquela galera que fala: nunca joguei RPG, mas eu queria muito entender como funciona. Total, assiste Bright. É exatamente daquele jeito, sabe? Existe os elfos, os orcs, os dragões, os magos, as fadas. Talvez ali tenha uma liberdade criativa
que deu uma exagerada em alguns deles, como por exemplo das fadas, mas por que não, sabe? A história do RPG é exatamente assim, é você colocar ali, dentro daqueles elementos básicos, a sua criatividade, a sua visão de mundo, como que é a sua história desenvolvida. Então eu não estranharia se o criador de Bright já tivesse jogado RPG em algum momento da vida dele. Não, nem um pouco, nossa. É fatalmente uma aventura de RPG, aquele filme ali, é muito maravilhoso. E essa oportunidade que você citou dos orcs serem tratados diferentes em outras cidades dos Estados Unidos, sim, implica também que as fadas podem ser tratadas diferente em outros lugares do mundo. Sim, sim. E como é uma história que vai caminhar pro retorno do Senhor das Trevas, que é um mal mundial, sim, cabe muito bem a gente ver outros lugares do mundo. Fato, muito incrível. O que você menos gostou? A história é simples. É uma história muito básica, fechadinha ali em Los Angeles. Foi a proposta, talvez... Eles precisaram convencer e ver se colava, né, gente? Colou. Talvez se continuar nessa proposta de ser feito tudo em Los Angeles, eu não gostei tanto do segundo. Eu gostei, foi legal, mas eu levantei a orelha pra isso. Tipo, se continuar assim, talvez eu não goste do segundo e do terceiro. Eu queria que a história fosse se ampliando de acordo com os filmes, com o passar dos filmes. Foi algo que me incomodou um pouquinho, mas bem pouquinho, só pra ele não reclamar muito mesmo. Entendi. E você? Gostei muito do filme, eu achei ele muito gostoso de assistir, é uma aventura engraçada, divertida, tem personagens que a gente se apaixona muito facilmente, a gente tem vilões e heróis ali dentro que se trocam de lugar o tempo todo, se misturam o tempo todo, você começa o filme não gostando de determinados personagens e termina amando eles e querendo que eles estejam na continuação, então eu acho que ele tem tudo que um filme pra te distrair precisa ter, sabe, uma história interessante que te prende até o final tentando entender o que tá acontecendo, tem viradas de roteiro muito bonitas, como por exemplo a própria virada de roteiro do Jacob, a virada de roteiro do Will Smith é muito legal também, é muito previsível a dele, mas é muito bonita, inclusive zona de spoiler aqui rapidinho, a partir de agora, pode ser? Pode ser? Vai, bora lá! O Will Smith é um Bright, né, no filme. Cara, na primeira vez que o Will Smith apareceu e a postura dele na história, eu falei, cara, é óbvio que ele é um escolhido, sabe? Ele tá muito Harry Potter nessa história, ele tá muito Frodo, óbvio que ele é The Chosen One nesse momento da história. Primeiro porque o Will Smith gosta muito de ser The Chosen One em tudo, tanto em drama quanto em aventura. Adora ser o cara que todo mundo vai aplaudir no final de pé, mesmo não sendo o perfil ideal hollywoodiano de herói maravilhoso. Ele se coloca nessa posição e ele defende essa posição com unhas e dentes, então me estranharia muito se ele não fosse o Bright do filme. Então, eu pensei que era muito óbvio que ele fosse também. Mas é o Will Smith, é óbvio. Mas eu pensei que iria surpreender muito se fosse o Orc. E aí eu fiquei querendo o filme inteiro que fosse o Orc. Fosse o Orc pra ser surpreendido. Então, mas é a outra virada de roteiro que eu amei. O drama pessoal do Orc, o drama pessoal do Jacob, era não saber aonde está o lugar dele na sociedade. Ele acreditava que ele precisava decidir se ele estava do lado dos humanos, como um policial, ou se ele precisava estar do lado dos orcs, como um cara que pertencia a um clã. No final do filme, ele é os dois. E tá tudo bem. Não, a gente descobre que no início do filme ele já é os dois. Ele já é os dois, só que ele entra efetivamente por um clã, ele passa a ser respeitado por um grupo de orcs, e ao mesmo tempo, ele é valorizado pelos humanos como um cara que é um policial, assim, ilustríssimo, sabe? Então, ele tem todos os valores que a sociedade precisa. Os elfos continuam não tendo paciência com ele, como continuam tendo paciência com os humanos, e isso é muito legal, porque os elfos estão aqui há muito tempo e eles não vão mudar, por mais que as coisas continuem acontecendo. Eu acho que o elfo que você tanto gostou vai se tornar o... ele acha que ele vai se tornar o Senhor das Trevas. Eu acho. Vamos ver, porque é um elfo, o Senhor das Trevas, né? Então... E que sabe que o Smith é um Bright. Então, assim, ele pode utilizar essa informação. Exatamente. Então, a Cris, nesse momento do vídeo, decidiu brincar com o microfone. Então, o som vai ficar um pouquinho estranho a partir de agora, porque essa pessoa não conseguiu ficar quieta e eu botei ela aqui só para reclamar dela ao vivo. Tudo bom? Vamos fazer a educada. Pode ser que isso aconteça realmente. Se for, eu vou achar incrível. Porque eu acho que ele é um cara riquíssimo para ser utilizado dentro dessa história. Tanto o ator quanto o personagem em si. O personagem eu achei digníssimo, muito maravilhoso mesmo. Fiquei apaixonada pelo personagem. Essas são as nossas necessidades para continuação. Que o Senhor das Trevas seja alguém relevante, como esse elfo que a gente
gente já conhece, que a gente desenvolva um pouco mais da história dos orcs e dos clãs através do Jacoby, que a gente descubra um pouquinho mais das histórias dos elfos e dos magos e dessa profecia através do Will Smith entendendo o que é ser um Bright. Que as fadas sejam uma sociedade. Que a gente entenda qual é a das fadas nessa história. Não pode ser só os pombos da parada. Eu nem preciso ver dragões interagindo, criaturas incríveis interagindo nessa história, não. Mas só de saber que elas estão ali eu já fico feliz, sabe? De que foi respeitado todos os elementos. E que a gente saia um pouquinho de Los Angeles, talvez pra uma aventura, buscar alguém especial em outro lugar que possa ajudar um pouquinho nessa história. Vamos ver, né? O dragão entrou na história como os centauros também, que são policiais. Sim, tem centauro nesse mundo. Eu fiquei muito feliz. Um centauro! E acabou, foi 3 segundos de centauro. Não, apareceram 2 vezes centauro. Mas 3 segundos. 3 segundos. Mas foi ótimo. Foi muito legal. Eu dou 5 coxinhas pra esse filme pelo simples motivo de que ele me agradou 100%. Não teve nada nesse filme que eu fiquei tipo... Eu acho que no 2 eu vou ser um pouco mais crítica. Mas no 1, como... apresentação de um mundo, a apresentação de uma narrativa, a apresentação de uma aventura... Uma gama de possibilidades, Ele me agradou 100%. 5 coxinhas pra mim também. 5 coxinhas. 5 coxinhas pra mim também. Então é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou de Bright. Se você tá ansioso ou ansiosa também para o segundo filme, o que você espera, qual a ponta solta que te deixou mais curiosa ou curioso. Se você tiver teorias também, comenta. Porque vai que a gente possa fazer um vídeo de teorias de Bright. Pode rolar, porque tem muita ponta solta aí nesse filme. Exatamente. E principalmente quantas coxinhas você dá também, que é sempre legal a gente ficar sabendo. O pessoal comenta com emoji. Com emoji de coxinha, acha muito fofo. E deixa o seu like nesse vídeo, porque a gente gosta muito de fazer vídeo de crítica assim. E inscreva-se no canal para fazer parte de nossa comunidade coxuda e clica no sininho para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.